Você já conquistou algo que queria muito e mesmo assim sentiu vazio? Já percebeu como tudo nessa vida parece passar rápido demais? Dinheiro passa, fama passa, juventude passa. Mas então, qual é o verdadeiro sentido da vida? O livro de Eclesiastes é uma das mensagens mais profundas da Bíblia. Escrito por um homem que teve riqueza, sabedoria, poder e prazer, mas descobriu que nada disso preenche o coração sem Deus. Hoje vamos mergulhar em uma reflexão poderosa que pode transformar sua maneira de viver. Tudo é vaidade. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Tudo é inútil. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios fluem para o mar, contudo o mar nunca se enche. Para o lugar de onde fluem os rios é que eles voltam a fluir. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos se fartam de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas, não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para examinar tudo o que é feito debaixo do céu. Que tarefa dura Deus pôs sobre os homens para que se ocupem com ela. Observei tudo o que é feito debaixo do sol. Vi que tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Falei comigo mesmo: veja só, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, eu me dediquei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Eu disse a mim mesmo: não venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Eu disse: o riso é loucura. E para que serve o prazer? Com a mente, investiguei como estimular o meu corpo com o vinho, mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria, e como acolher a insensatez. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Realizei grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos, e além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Assim excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração.
De fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Entretanto, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil, é correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Contudo, cheguei à conclusão de que ambos têm o mesmo destino. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Desprezei todo o meu trabalho pelo qual eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei de deixá-lo para aquele que me suceder. E quem sabe se ele será sábio ou tolo. No entanto, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é inútil. Cheguei a ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar o resultado de seu trabalho como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é inútil e um grande infortúnio. Que proveito tem um homem de todo o trabalho e de todo o empenho com que se esforça debaixo do sol? Todos os seus dias estão cheios de pura dor e de tarefas frustrantes. Nem mesmo durante a noite o seu coração descansa. Isso também é inútil. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem Ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem é do seu agrado. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso, nada se pode acrescentar,
e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. O que é já foi, e o que será também já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Vi algo mais debaixo do sol. No lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Eu disse a mim mesmo: Deus julgará tanto o justo como o ímpio, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para julgar tudo o que é feito. Também disse a mim mesmo: quanto aos homens, Deus os prova para que vejam que são como os animais. Certamente o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Tudo é inútil. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Portanto, observei que não há nada melhor para o homem do que desfrutar o seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá trazê-lo para ver o que acontecerá depois de morto? Opressão, trabalho duro e solidão. De novo observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Observei que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito trabalho. É correr atrás do vento. Observei também outra situação sem sentido debaixo do sol. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando, e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. O número dos que o seguiram era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Cuidado com as promessas. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso sejam poucas as suas palavras. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu.
É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Se você vir o pobre oprimido em uma província e reparar que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial é observado por alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Todos se aproveitam da terra, até o rei lucra do campo. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Com o aumento dos bens, multiplicam-se os que os consomem. De que adianta tudo isso se não dar ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. No entanto, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade de quem as possui, ou riquezas que se perdem em um mau negócio. Quando o dono chegar a ter um filho, nada restará para ser herdado. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E qual é o proveito de todo o seu esforço em busca do vento? Todos os dias da sua vida, ele come nas trevas com grande frustração, doença e ira. Eis o que observo ser uma coisa boa: comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá é algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isto é um presente de Deus. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Você pode desfrutar dos bens, mas isto não te dará satisfação plena. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso é inútil, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, não importa quanto viva, se não desfrutar as coisas boas da vida, nem receber um enterro digno. Digo que um natimorto tem melhor sorte que esse homem, pois o natimorto nasce inutilmente e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol, nem conhecido coisa alguma, ele tem mais descanso do que tal homem, que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa: quanto mais falamos, mais tolices dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões
vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte? A sabedoria. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A frustração é melhor do que o riso, porque um rosto triste faz bem ao coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também é inútil. A extorsão torna o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e a paciência é melhor que o orgulho. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto uns quanto outros para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta minha vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morre apesar da sua justiça e um ímpio cuja vida se prolonga mesmo na sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom agarrar uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria concede mais força ao sábio que 10 governantes a uma cidade. Não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não leve a sério todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo amaldiçoando você. Pois no seu coração você sabe que muitas vezes também amaldiçoou outros. Tudo isso eu examinei por meio da sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Voltei então a minha atenção para compreender, investigar, buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para entender a tolice da impiedade e a insensatez da loucura. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de armadilha, cujo coração é um laço e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego na sua armadilha. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca, há algo que ainda não encontrei. Entre 1000 homens achei apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não encontrei uma sequer. Encontrei apenas isto: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Obediência ao rei. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem ilumina o seu rosto e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que ele quiser fazer. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum.
O coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir, porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém pode dominar o vento nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Tudo isso vi quando me dediquei a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar santo. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também é inútil. Quando não se executa logo a sentença de um crime, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que merecem os justos. E eu digo que isso também é inútil. Por isso recomendo que se celebre a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam estes os companheiros no seu trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a observar a tarefa que se faz sobre a terra, dos que não conseguem dormir nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem se esforce para investigá-lo, não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue compreendê-lo. O destino de todos. Dediquei-me a tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, bem como o seu trabalho, estão nas mãos de Deus, mas ninguém sabe o que o espera, seja amor, seja ódio. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Além do mais, o coração dos homens está cheio de maldade. A loucura o domina enquanto vive, e por fim, eles se juntam aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque a sua memória cai no esquecimento. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol.
Não são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra. Tampouco são os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riquezas, ou os instruídos que têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando chegará a sua hora. Como os peixes são apanhados em uma rede fatal e os pássaros são pegos em uma armadilha, assim, os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Há mais uma coisa que eu vi, e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. A loucura é a causa de muitos problemas. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também, uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo. Até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Se a cobra morder antes de ser encantada, não há ganho para o encantador. As palavras do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as suas palavras são mera insensatez, mas no final são loucura perversa. O tolo fala sem parar. Ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho que leva à cidade. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Bem-aventurada a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças, não para embriagar-se. Por causa da preguiça o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida alegre, e o dinheiro é a resposta para tudo. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo do seu leito amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Sábios conselhos. Atire o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará,
e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A luz é agradável e faz bem aos olhos ver o sol. Mesmo que um homem viva muitos anos, deve desfrutar de todos eles. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que virá é inútil. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. A velhice. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas se escurecerem. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem vai para o lar eterno, e as pranteadoras já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande inutilidade, diz o Mestre, tudo é inútil. Além de ser sábio, o Mestre também transmitiu conhecimento ao povo. Ele considerou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal.